Procedimento aqui de gravar. Beleza. Bom dia a todos. Nós estamos começando, então, a primeira série, o primeiro encontro, né, da primeira série desse projeto Observatório de Processo Apresenta, histórias inspiradoras com o grande Fred Didier Júnior. Eu vou pedir a todos os nossos convidados, né, os presentes, que desliguem sua câmera e seu vídeo, a sua câmera, seu microfone, para que a gente possa ter uma estabilidade maior aí na nossa conexão durante todo o evento, né? Gostaria de dar as boas-vindas ao Fred, nosso convidado, a todos os presentes. Daqui a alguns instantes, né, uma meia hora mais ou menos, a gente passa um formulário pelo chat com a lista de presença, e aí quem pediria a gentileza, né, do pessoal registrar, não só em razão do certificado, mas também para a gente ter uma ideia de onde vocês estão, quem são os interessados que estão acompanhando esse evento com a gente. É um evento acadêmico, então a gente gostaria de ter esses dados de vocês. Também perguntas, se os participantes quiserem direcionar ao Fred durante o nosso evento, o façam pelo chat. A gente tem uma equipe aqui dos meus orientandos aqui no mestrado e na graduação, que estão fazendo a apuração dessas perguntas, vão me mandar no finalzinho, a gente dedica aí uns 20 minutos, meia hora, para passar para o Fred e debater, ter a oportunidade de debater com ele também. Antes de fazer a sua apresentação, Fred, uma apresentação ligeiramente formal, né? O encontro, como eu te falei, é um encontro informal, mas eu queria dizer um pouquinho de como é que vai ser o formato desse evento, né? Essas histórias inspiradoras, a ideia surgiu, na verdade, logo no início da pandemia, né? Final de março, início de abril, eu percebi que proliferaram eventos, né? Lives, enfim, eventos virtuais, com conteúdo técnico espetacular, né, de várias formas, vários conteúdos, várias plataformas diferentes, o que foi muito bom, porque democratizou e ampliou o acesso para qualquer pessoa do país, e até mesmo fora dele, ter acesso a um conteúdo de altíssima qualidade, com pessoas que talvez dificilmente a gente pudesse assistir pessoalmente. Só que um mês passou, 2 meses se passaram, e de repente a gente começa a ficar cansado com tanta coisa, com tanta informação acontecendo. E aí, cara, eu pensei, poxa, seria tão bom se a gente pudesse conhecer um pouco mais, né? Quem é essa pessoa, quem é esse profissional? E Fred, quando eu tive a ideia das histórias inspiradoras, cara, seu nome me veio à cabeça, foi a primeira pessoa que eu gostaria de convidar. Por quê? Além de ser de fato, uma experiência inspiradora para todos nós, para mim pessoalmente, eu que já leio o Fred já talvez há 15 anos, 15, 20 anos, eu quando te conheci, cara, eu falei, bicho, esse cara não pode ser normal, né? Eu vou contar essa história antes de te apresentar, Fred. Eu te conheci pessoalmente em dezembro de 2014. Você certamente vai se lembrar disso. Você lembra onde é que você estava em dezembro de 2014? Você deve ter passado por vários lugares, claro. FPC de BH? Exatamente, aqui no Fórum Permanente de Processualistas Civis, edição de Belo Horizonte. Já havia acontecido outras edições em Salvador, no Rio, e você esteve aqui para o FPPC em Belo Horizonte. E eu participei pela primeira vez, até por estímulo da colega Suzana Cremasco. Foi um evento na Milton Campos, e aí me preparei, né? Poxa, um evento com todos os nomes do processo civil do Brasil, capitaneado pelo Fred. Então, botei a farda, bonitinho, barba feita, cabelinho penteado, né, pastinha em punho, e na hora que eu chego na porta do evento, tem uma escadaria longa, o Fred Didier lá em cima, olhando para baixo, fórum não é aqui não, pode ir embora, não é aqui o fórum não. Tipo assim, o lugar de trabalhar no escritório, no tribunal, não era aqui, e o Fred informal, de jeans, de camisa polo, mais ou menos como a gente está hoje, foi super acolhedor, já me deu um abraço, né, a partir dali não precisava nem dizer mais o nome, e o Fred vem se mostrando comigo pessoalmente, uma pessoa extremamente amável, acolhedora, esteve conosco, né, pessoal, em Ouro Preto, em 2016, em maio, para o nosso primeiro seminário de processo civil, 2 meses após o início da vigência desse novo CPC, então contou bastante
bastante coisas interessantes, falou da tutela provisória na época, e agora, Fred, 4 anos depois, é até simbólico inaugurar esse projeto com você, meu amigo. Então, por favor, sinta-se pessoalmente abraçado, né, apesar do ambiente virtual, sinta-se pessoalmente abraçado. A Universidade Federal de Ouro Preto está portas abertas para você e estamos todos muito felizes por recebê-lo nessa manhã. O nosso convidado, pessoal, fora o bordão, né, ele dispensa apresentações, mas já que nós vamos falar de uma trajetória acadêmico-profissional, Fred, me permita apenas dizer que você é advogado, livre-docente pela USP, professor da Universidade Federal da Bahia, autor de dezenas, milhares de textos, de artigos científicos, livros, né, o curso de processo civil do professor Fred é conhecido nacionalmente, a gente acompanha já de muitos anos. E, Fred, a gente gostaria de te ouvir, né? Se você quiser, a gente poderia dividir esse nosso bate-papo em 3 momentos. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, depois um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Como é que você se tornou esse advogado, né? O advogado que você é hoje. E se você nos permitir, alguns minutos finais para eu te passar algumas perguntas que vierem do chat. Podemos começar assim? Ótimo. Legal. Claro. Então vamos lá, Fred. Como é que surgiu esse mito, né, Fred, do acadêmico, do pesquisador, do formador de opinião, né, do farol? Eu falo que você é o farol, né? Porque sempre que a gente tem uma dúvida, deixa eu ver o que o Fred diz. E aí a gente vai nos livros e já tem uma ideia, uma noção muito boa do que qual que é a resposta. Vamos lá, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Satisfação estar aqui na Federal de Ouro Preto, ainda que à distância. É difícil olhando para trás, né, identificar qual foi o momento, assim, primeiro, né, original do surgimento da minha vida acadêmica. Mas se eu pudesse fazer um decreto, se eu pudesse decretar, então foi o dia tal, foi o momento tal, eu recuaria a 1996, no meu quarto ano, de faculdade, de graduação. E é preciso contextualizar um pouco a história para vocês entenderem. Naquele primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi exatamente o governo da minha faculdade, né? Eu entrei na faculdade em 93, me formei em 97. Eu peguei ali o primeiro mandato de Fernando Henrique, final de Itamar Franco e Fernando Henrique. As universidades federais estavam em crise, uma crise assim assustadora. O pessoal que imagina que as universidades hoje estão em crise, realmente não sabem do que aconteceu naquele período. Basta ver que na faculdade da gente havia 39 professores. Você possa ter a ideia do que significa isso. Hoje somos 130 professores. Naquela época eram 39 professores, dos quais um doutor. E a faculdade é uma faculdade com 2.000 alunos. Não, naquela época, 1.000 alunos, eram 200 alunos por ano. A faculdade com 1.000 alunos era impossível. Então, a gente faz um curso muito precário, com muitos problemas. Houve o início das discussões sobre a reforma da Previdência, primeira reforma da Previdência. E aí muitos professores se aposentavam com medo de se prejudicar com a sua aposentadoria. E aí, eu, em 96, tive uma ideia. Como eu ia de ônibus para a faculdade, e eu morava longe da faculdade, era sempre um caminho muito longo. Era 1h10, mais ou menos, de ônibus. Então eu acabava pensando muito, eu ficava pensando no trajeto, ficava bolando várias coisas. Eu gostava de ficar pensando. E aí eu pensei no seguinte: pensei em a minha turma de formandos, que se formaria no ano seguinte, né, em 97, a gente poderia ajudar a faculdade da seguinte maneira: a gente produziria uma revista dos formandos,
com esse nome, Revista Jurídica dos Formandos em Direito da UFBA. E essa revista teria os seguintes propósitos. Primeiro, uma elevação do moral. Você elevar o moral. E aí você chamaria convidados ilustres e ícones e mitos da faculdade, da história da faculdade, que ainda estavam vivos. Você convidaria professores atuais para que eles produzissem e isso ajudasse a faculdade perante o Ministério da Educação. E você desse espaço para que os estudantes da nossa turma escrevessem, para que aqueles que fossem fazer concurso já tenham algum tipo de lastro na prova de títulos. E um quarto objetivo era ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro quem? A turma de formandos. Não era eu, era o grupo de formandos, para bancar nossa formatura. Claro. A ideia era ter um produto, um livro, né, físico, com o nome da gente, com a lista dos formandos na contracapa, que era isso que tinha, na contracapa tinha a lista dos formandos, a gente pudesse apresentar como um souvenir, como um brinde para os nossos familiares. Assim, compra aqui, ajuda a minha formatura, compra aqui, tem um livro que é da minha turma, um registro histórico, né? Uhum. E aí eu, com o meu espírito de gincanista, de adolescente, eu fui atrás de patrocínio para isso. Eu fui atrás da editora Ciência Jurídica, não sei se você vai se lembrar dessa editora, é até de Minas. Não lembro dela, não. A editora Ciência Jurídica é uma editora daquela época. Daqui de BH? Revista eu não sei se é de BH ou do interior de Minas, mas é uma editora mineira, que tinha uma filial em Salvador, que ficava em frente ao fórum. Olha que bacana. Depois você vai ter essa revista, essa editora, inclusive, tinha uma revista jurídica, que era a revista Ciência Jurídica. E essa editora publicava livros de alguns autores baianos. Pouca coisa, mas publicava. Uhum. Então, eu tinha essa editora na minha memória. Então, eu fui a ela, e ofereci o projeto a ela, e a ideia era a seguinte, que a gente compraria, a revista sairia com o símbolo da editora, mas a gente compraria uma parte ela não teria prejuízo, que a gente compraria a edição. Os próprios alunos venderiam, cada aluno ia vender seis, obrigado a vender 6, e a gente faria lançamento, enfim, a gente venderia. Claro. Como vendeu? Vendemos uma barbaridade, foi uma loucura. E consegui patrocínio de loja de disco, de curso preparatório. Então a gente começou a ganhar dinheiro com o próprio patrocínio da revista. Olha que massa. Pois bem, onde é que eu quero chegar? Essa revista saiu, e para sair eu escrevi meu primeiro artigo. Meu primeiro artigo foi publicado nessa revista. Você lembra qual título? Claro. Depoimento pessoal das pessoas jurídicas de direito público. Puxa, eu era estagiário da Justiça Federal e veja o que é a coisa, né? Eu era estagiário da Justiça Federal e pegava os processos para poder preparar para a juíza com quem eu trabalhava. Uhum. E eu via que em todo processo que eu pegava, os autores pediam o depoimento pessoal da União no rol das provas. Aquele negócio de você botar na petição inicial, vem pedir todos os meios de prova em direito admitidos. Aí bota assim, e o depoimento pessoal da União? Eu ficava pensando assim, o depoimento pessoal da União, o que seria Como isso? que a União vem cá, né? Fernando Henrique vinha depor aqui no caso, ele ia fazer... Eu comecei a achar aquilo muito estranho. E eu, com base nessa questão, eu escrevi esse texto. Depoimento pessoal de pessoas de direito público. E esse texto é um texto curioso, porque foi por causa dele que eu conheci Calmon de Passos. Porque, olha só, o que era Calmon de Passos? Pra vocês entenderem. Calmon de Passos era o maior nome do direito baiano. Mas assim, longe, vivo. Uhum. Vivo. E a gente via Calmon de Passos fisicamente. Todas as segundas e quartas-feiras, 8 da manhã, ele chegava para dar aula no curso de especialização. Ele já era aposentado, né? Se aposentou em 90. Então ele chegava para dar aula no curso de especialização que ele coordenava. E a gente via aquela figura que não sei o que seria o correspondente a isso hoje, mas era uma lenda. É você ver uma lenda viva. Eu conheci o Washington Albino, né? Do direito econômico, talvez seria alguma coisa comparada. Daqui de Minas, BH, né? exato, de Minas, da UFMG. Mas veja que Calmon, eu não sei
Eu conheço o Washington de nome, mas eu não Uhum. sei o que ele representava para Minas Gerais, ou para o Brasil. Não Uhum. havia na Bahia nenhum jurista do tamanho para o Brasil de Calmon de Passos e para a Bahia, enfim. Então aquele era uma lenda. E ele era processualista. Uhum. E foi quem me inspirou numa palestra que eu vi dele em 95, e fiquei inspirado, eu quero estudar esse assunto aí. Foi Uhum. a partir de uma palestra em 95 dele. E aí, quando eu escrevi esse meu primeiro texto, eu queria chamá-lo para escrever na revista, porque ele era um ícone. Uhum. E aí eu fui a ele, cheguei cedo na faculdade e interpelei ele antes de subir. Professor, meu nome é Fred, eu sou aluno aqui do 4º ano, queria fazer alguns convites aqui, queria lhe convidar, falei do projeto da revista, convidar para ele escrever, ele escreveu, me mandou, e ele deixou, eu fiz, mas o senhor poderia, inclusive, ler aqui esse meu texto, que eu fiz, para ver o que o senhor acha, tal, e mandei até por e-mail para ele, calmondepassos@uol.com.br. Ele, 15 dias depois, mais ou menos, não sei se uma semana ou 15 dias depois, ele voltou e a gente marcou de se encontrar. Fred, li aqui, isso trabalho todo anotado, gostei muito do que você escreveu. E queria ele fazer, agora quem queria ele fazer o convite sou eu. Eu quero lhe convidar para assistir a minha especialização como aluno ouvinte. Eu era Olha quarto ano só, de Direito. Eu olha era só. quarto ano de Direito. E foi o que aconteceu naquele segundo semestre de 96. Eu assisti como aluno ouvinte a especialização do professor Calmon. Nos tornamos muito próximos, né? Muito próximos. Em 97, a gente fez o segundo volume da revista. Muito maior, e era um sucesso, nada. Vendemos até mais caro para ganhar mais dinheiro. Minha turma de formandos tinha uma barbaridade de dinheiro. A gente tinha três bandas, um negócio absurdamente rica. Era uma comissão extremamente rica. Mas peraí, era a banda baiana? Banda de Eram axé? 3 bandas baianas. Inclusive, uma quem cantou, que tocou, era a banda da época de Saulo Fernandes, hoje uma estrela Olha do que axé. genial. Ele tocava numa banda chamada Chico Café, que tocou na nossa formatura. E aí, em 97, publicou o segundo volume. E aí eu escrevi sobre possibilidade jurídica do pedido, foi o meu segundo artigo. Homenagem a Calmon, porque ali era uma homenagem a Calmon, porque era retomar um tema que Calmon havia escrito na década de 60, na Uhum. tese de cátedra dele. E aí eu escrevi sobre possibilidade jurídica do pedido, e aí me formei. Eu não sei se estou falando muito, mas Tá se, ótimo, Fred. Tá ótimo. A gente está me acompanhando aqui. formei. Quando me formei, o que aconteceu? Eu me formei, a formatura foi 7 de fevereiro de 98. E eu já tinha um emprego garantido para começar em junho. Em junho, portanto, 4 meses depois. Eu trabalharia no Ministério Público Federal aqui da Bahia, como assessor daquela que veio se tornar procuradora-chefe. Ela me convidou, eu e mais 3 colegas de minha turma, ela queria uma turma nova, 4 pessoas da minha turma, ela convidou para ser um grupo de assessores dela, e começar em junho de 98. Então eu fiquei de Bacana. fevereiro a junho, sem em casa, porque eu já sabia que ia trabalhar a partir de junho, então eu fiquei em casa. E resolvi estudar para escrever um texto mais profundo, Uhum. que eu pudesse publicar fora de Salvador, que eu já queria ser professor. Uhum. Como acabei me tornando professor já nesse ano, comecei a dar Ah, aula já nesse ano. então você já tinha essa meta de ser professor, não foi algo Sim, acidental, então, não. não, depois eu conto um episódio que aconteceu em 97. Deixa eu só arrematar essa história aqui, depois eu volto a 97, tem um episódio importante. Tá. E aí o que acontece? Eu escrevi, nesse período, um texto que foi o texto que começou a me tornar uma pessoa conhecida. Foi nesse período aí, foi o texto que me apresentou ao Brasil. Sei que eu posso, sem querer, não vejo nisso nenhum tipo de pedantismo, mas Uhum. foi o texto realmente que me apresentou. Que é um texto que hoje você até acha na rede aí, ele está até na rede. Chama-se Qual- um hacking às condições da ação. Um hacking às condições da ação. Em que eu
defendia a eliminação da categoria condição da ação. Puxa. A categoria deveria ser extinta. Uhum. Esse texto... Aí o que é que aconteceu com esse texto? Por que esse texto é importante? Aconteceu comigo um episódio incrível, que eu acho que serve como um exemplo interessantíssimo, que é o seguinte. O maior processualista brasileiro de todos os tempos, em minha opinião, é Barbosa Moreira. Na minha opinião. Eu tendo a concordar contigo. No livro de Barbosa Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro, tinha um negócio interessante no livro. Ele tinha a nota do autor, e ao final da nota do autor, ele botava o endereço dele. José Carlos Barbosa Moreira, Avenida Anita Garibaldi, Copacabana, Rio de Janeiro. E aquilo era uma coisa meio mítica para mim também. A Avenida Anita Garibaldi é meio com ponto turístico. Aqui mora Barbosa Moreira. E o que eu fiz? Eu terminei esse texto, coloquei esse texto num disquete, que é uma coisa que as pessoas não sabem o que é, os mais novos não sabem o que é, mas você vai se lembrar. Eu sei o que é. Coloquei o texto num disquete, imprimi, coloquei num disquete e mandei uma carta mesmo, para o correio, para Barbosa Moreira. Hoje a turma não sabe nem o que é e-mail, né? Você ainda mandou uma carta. Uma carta com um disquete, com o texto impresso para Barbosa Moreira. Fiz uma carta para ele. Um mês depois, eu recebo uma carta de Barbosa Moreira. Puxa uma carta vida. datilografada, assinada à mão, sendo que leu o meu texto, gostou bastante do texto, fez uma sugestão de leitura de Rosenberg, até de Leo Rosenberg. Uhum. Muito obrigado, cordialmente, ele assinava assim, cordialmente, José Carlos. Essa carta eu tenho até hoje. E o que aconteceu, Léo? Você vê como são as coisas. Isso foi maio de 98, maio de 98, né? Conforme ele disse. Uhum. Um ano e meio depois disso, eu recebo em minha casa uma caixa de papelão imensa, com um exemplar do volume 351 da revista Forense. Puxa vida. Da revista Forense. E com umas separatas. A separata é o artigo solto, em forma de livreto, umas 50 separatas desse meu texto. Ele mandou publicar na Forense, você nem sabia que tinha ido para lá. Nem sabia disso. Ele era o diretor jurídico, ele era o diretor da revista Forense. E ele, sem minha autorização, mandou publicar o texto na revista Forense. A Forense é mais antiga que a Repro, né? A Forense é de 1904. A Forense é o mais tradicional periódico que a gente tem no Brasil. No Brasil, Ela é um periódico que começou em 1904, para você ter uma ideia do tamanho do negócio. E aí, o que aconteceu? Na edição do ano seguinte ao da minha publicação foi, acho que, novembro de 2000. Acho que foi por aí. Na edição de 2001, do Código de Teotônio Negrão, na nota que Teotônio Negrão fazia ao artigo do CPC de 73 sobre condições da ação, ele puxou a nota e disse: sobre condições da ação, vê Fred Souza Didier Júnior. Ele não usava o Souza. Fred Souza Didier Júnior, um REC as condições da ação, revista Forense 351. E aí a coisa começou a pegar uma pressão, porque Rodrigo da Cunha Lima Freire, que você conhece bem, que é meu contemporâneo, embora 1 ou 2 anos mais velho do que eu, mas a gente é meu contemporâneo, ele tinha acabado de defender uma dissertação de mestrado sobre o interesse de agir, que saiu na coleção Liebman, da editora Revista dos Tribunais, com o nome Condições da Ação, o nome do livro Condições da Ação. E aí ele me cita. E cita assim, um interessante artigo de... E ninguém não se conhecia, ninguém conhecia ninguém, pô. O mundo era completamente diferente. Antes da internet, realmente... Aí a pressão... Aí foi um texto realmente, até hoje, incrível isso. Esse texto é um texto que rola demais, aí as pessoas...
Recentemente eu fiquei com um nostálgico e fui ler o texto. É incrível como o texto, eu acho um texto, as minhas ideias são aquelas, mas é uma forma de escrever completamente diferente da minha forma de escrever hoje. É uma forma de escrever mais imatura, eu acho. Mais imatura. Embora as ideias sejam aquelas. É um jeito de que está começando a escrever, né? É Entendo. interessante isso. Mas então isso é um pouco da gênese, mas tem um episódio aí que eu pulei que é muito importante. Em 97, segundo semestre, e aí eu termino essa história para começar outra pergunta, senão vai ficar só nisso. Em 97, no meu último ano de faculdade, aconteceram as jornadas de direito, jornadas brasileiras de direito processual, Do IBDP. que é o IBDP. Então, as segundas jornadas brasileiras, a primeira tinha sido em 95, as segundas jornadas brasileiras em 97 do IBDP, com todos os processualistas brasileiros em Brasília. Todos aqueles que eu conhecia da faculdade. Não eram muitos, mas eram os que eu conhecia da faculdade. E era assim, vou dar um exemplo. A inscrição em 97 era R$ 500. Em Caro. 97. Bem caro. Era caro de um jeito inviável para um aluno. É mais caro do que hoje, comparativamente, né? Não tenha dúvida que era. E eu não tinha dinheiro para ir. Então, fui a Calmon, mestre, será que o senhor consegue uma bolsa para mim com o Instituto? Calmon ia falar, né? E ele não consigo. Aí ele conseguiu a bolsa, desde que eu divulgasse o evento. Então, eu divulguei o evento e tal. E aí eu fui sozinho, Léo. Peguei um avião, fui sozinho. Eu sozinho, o único estudante de Salvador. 97 você devia estar o quê? No quarto, quinto período? Agosto, quinto ano. E era um evento de uma semana. As jornadas naquela época duravam uma semana. Começavam segunda, terminavam sexta. Era uma coisa imensa, um negócio gigantesco. E eu fui para tudo. Levei a revista dos formandos, como eu disse, para dar para Dinamarco, para dar para Ada Pellegrini, para dar para os caras que a gente já sabia. A gente aproveita para fazer o para casa nesses eventos, né? Aí fui. Foi ali que eu conheci. E por que esse evento é importante? Porque eu fui apresentado a um panorama de processualistas que eu não conhecia, que estavam discutindo as então reformas de 94, 95 do CPC. Importantíssimas, né? Que introduziram a generalização da antecipação de tutela, enfim, entre outras coisas. Muito importante. E ali eu conheci Donaldo Armelin, conheci Bedak, conheci Cruz e Tucci, conheci Marinoni. Nossa. Pronto. Quando eu conheci Marinoni, veja, Marinoni, isso há 23 anos atrás, né? Marinoni tinha 30 e poucos anos. Estava lançando, provavelmente nessa época, 95, 97, ele estava lançando a tese da tutela inibitória, né? Não, a tutela inibitória ele lançou exatamente um ano depois. Nesse ano, ele lançou o livro chamado Tutela Antecipada da Parcela em Controvérsia da Demanda, Tutela Antecipada da Parcela em Controvérsia da Demanda e Execução Imediata da Sentença. Que era um livro do que viria a se tornar o hoje 356 do CPC. E aí eu comprei esse livro que eu vi lançar e comprei um outro. E aí o ponto é esse. Comprei um livro chamado Novas Linhas do Processo Civil, de Marinoni. Ele nem publica mais esse livro. Não publica mais. Eu comprei a segunda edição, que é uma edição com capa azul. Novas Linhas do Processo Civil. Velho, esse livro, eu fichei o livro inteiro nesse segundo semestre. Fichei o livro inteiro. E foi um livro que meio que me apresentou a um panorama completamente diferente, né? Completamente diferente. E aí engraçado, né? A partir dali, você tem uma ideia, eu cheguei a fazer concurso para professor substituto no meu último dia de aula, em dezembro de 97. Fiquei em segundo lugar. Olha isso. Aí eu fui chamado, eu seria chamado, o departamento não quis, porque eu era muito novo. Aí abriu um novo concurso, aí eu fiquei em primeiro, já em agosto de 98. E eu comecei a dar aula e me baseava em Marinoni. E isso me fez ter um destaque muito grande, porque as referências eram outras. Os problemas que eu apresentava eram outros. Ainda muito novo, eu apresentava problemas muito novos, com bibliografia que as pessoas não conheciam. Então, isso foi um ponto que eu realmente acho muito importante
Por isso que Marinoni é uma pessoa com quem eu tenho uma relação muito próxima desde então. E você sabe que esse fato, Fred, acaba me explicando um pouco o que diziam de você no início dos 2000 aqui em Minas. Eu, quando conheci o Fred Dier, conheci a leitura, né, dos seus livros durante a graduação, e, na verdade, final da minha graduação. Eu entrei em 99 e formei em meados de 2004. Então, depois de formar, é que eu tive acesso ao curso, enfim, as primeiras, né, edições. E sempre a opinião era de que você era muito vanguardista. Você trazia uns problemas, você trazia algumas situações que nós mineiros, naquele tempo, a gente pensava, poxa, mas isso aqui é absurdo, isso aqui está demais, entendeu? E hoje eu vejo com muito mais naturalidade, com muito mais... poxa, não é que... algumas coisas chegam a ser óbvias. Poxa, como é que a gente não pensou nisso antes? Como é que a gente não desenvolveu isso antes? Mas realmente é traço dessa experiência que você lá atrás, né? No final dos 90, né? Com Marinoni, com essa outra escola, né? Do sul do país, também uma escola tão rica, né? O fato de você não ter tido Aliás, Fred, clássico, me permita o comentário. Você teve, então, contato muito novo com duas escolas muito fortes, né? Você teve aí a escola baiana com Calmon e teve esse contato também muito forte com Marinoni. Então, essas duas origens, né? Essas duas edificações foram preponderantes aí e tem nessa uma terceira, formação. né? Na verdade, são 4, né? Porque, primeiro, a influência de Calmon sobre mim é muito, muito forte. Muito forte. Uhum. Por exemplo, eu tenho me dedicado a estudar muito direito material e ter uma curiosidade intelectual muito grande por direito público mesmo, estricto senso, e por direito civil, é a influência de Calmon. Que ele dizia, se você não conhece ser processualista nunca se você não sabe constitucional, você não sabe direito público, você não sabe direito civil e teoria do direito. Não esqueça, você tem que saber outras coisas para saber processo. Tem o Marinoni, sem dúvida, que me apresentou um repertório de problemas e referências que eu não tinha. Tanto que já em 99, eu me aproximei muito dele. Ele me convidou em 99 para ser do conselho editorial da revista Gênesis, que era a revista que ele coordenava, que ele dirigia, uma revista que ficou até o número 41, não existe mais essa revista. Revista de Direito Processual Civil da Gênesis. E ele me convidou para ser do conselho editorial. Veja, Marino não me conhecia, nós nos conhecemos aqui nas jornadas, naquela jornada de 97, em Brasília. A de 99 foram em Salvador, curiosamente. Olha e aí, eu me apresentei a ele. Eu me apresentei ao professor, meu nome é Fred, eu queria ele conhecer, tal, sou professor, já era professor substituto da UFA, já era professor da Universidade de Salvador. E aí nós ficamos muito, muito próximos. Muito próximos. Tanto que você pegar a minha história, você vai ver que eu tenho vários artigos publicados pela Gênesis nesse período. Mas tem aí o papel de Barbosa Moreira como referência, não é referência pessoal, é o pensamento dele. O pensamento dele. Assim, eu já disse isso para várias pessoas. A maior obra do processo civil brasileiro, no meu modo de ver, é o conjunto dos nove temas de direito processual de Barbosa Moreira. São 9 volumes. Usei demais isso na minha pesquisa. São 9 volumes. E tem o que eu chamo de tema zero, que é o que vem antes dessa coleção, que é um chamado Direito Processual Civil, Ensaios e Pareceres, que é como se fosse o tema, só que numa época não se chamava temas. Então, esses 10 volumes foram decisivos na minha formação. Decisivos. Ô Fred, e a forma como Barbosa Moreira escrevia, hein? Escreve, né? Tudo isso. É decisivo até nisso. Ninguém faz isso, né, cara? Um repertório de palavras, né? É uma coisa impressionante. Impressionante. E a quarta é Ponte de Miranda e Marcos Bernardes de Mello. Marcos Bernardes de Mello, com Teoria do Fato Jurídico, os 3 volumes publicados pela Saraiva, até hoje publicados pela Saraiva, inspirados, desenvolvendo o pensamento de Ponte de Miranda sobre a teoria do fato jurídico.
que eu examinei a fundo em 2000. 2000 eu mergulhei nisso. São, assim, é fundamental na minha formação intelectual. Fundamental. Eu não chegaria onde eu cheguei sem essa formação em teoria do fato jurídico de Ponte de Miranda e Marcos Bernardes de Mello. Tanto que eu reputo Marcos Bernardes de Mello o meu grande mestre ainda vivo. Meu mestre, assim, é Calmon Barbosa Moreira e Marcos Bernardes de Mello. Interessante isso, né? Interessante. Interessante. Fred, aí depois para a gente avançar um pouquinho na história, porque a base, agora eu entendi muito bem e consigo, aliás, algumas respostas para o pensamento que a gente lê, cara. É uma coisa impressionante. Depois que a gente sabe desses fatos, né, a gente começa a entender por que a gente lê certas coisas, né, nos livros, nos artigos, enfim. Você fez a sua formação acadêmica, né, além da graduação, mestrado e doutorado. Você é livre docente pela USP, mas a sua formação acadêmica ela é puro sangue? Ela é Não, na né? UFBA? Eu fiz mestrado na UFBA de 2000 a 2002. 2000 e 2001, né? Porque eu defendi em janeiro de 2002. Uhum. Fiz doutorado na PUC de São Paulo, 2003 e 2004. Fiz pós-doutorado na Universidade de Lisboa, 2008, 2009. Foi com o Miguel? Não, foi com Paulo Costa Silva. Eu sou o primeiro pós-doutor da Faculdade de Direito de Lisboa. O primeiro. Massa. E em 2012 eu defendi a livre docência na Universidade de São Paulo. Então eu na verdade, circulei, né? Uhum. Tenho uma formação foram 4 universidades. O que também é interessante, porque acaba permeando o pensamento com essas escolas todas diferentes, né? Isso é muito importante. É uma coisa que realmente eu recomendo. Quem Uhum. puder, não é fácil, né, mas quem puder fazer a sua formação intelectual em ambientes diversos, e evidentemente você tiver uma postura intelectual que aceite conhecer coisas novas, você não tem a ideologia doutrinária, você admita jogar o jogo da ciência, que é o jogo de convencer e ser convencido, descobrir coisas novas. Eu acho uma trajetória muito importante. Assim, ó, eu recomendaria. Foi muito bom para mim. Excelente. Tem que ter muita disposição, tem que ter grana em alguns momentos, né? Você vai mudar de cidade, às vezes até de estado. Tem que ter um investimento realmente interessante, mas vale a pena. E Fred, para a gente passar para o segundo momento, né, falar um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Como é que foi forjado aí esse advogado, né? Você, se eu não me engano, você pensou em fazer concurso, né? Ou você, Eu fiz desde o início, concurso. tinha uma ideia da advocacia? Eu fiz concurso para juiz e perdi. Você fez Em quantos 90, concursos, Fred? eu fiz para juiz, eu fiz um. Fez um aí no Fiz Tribunal de um. Justiça da Bahia mesmo? Na Uhum. Bahia, que foi 98, né? Uhum. 98. Nessa época não exigia ainda aquele tempo, né? O tempo Não, mínimo de formado, não, né? não, não, não. Não exigia, não. Isso veio E com a aí, emenda 45, né? eu perdi exatamente na fase de sentença cível. Puxa Isso foi vida. em fevereiro de 99. Uhum. Eu me preparei a faculdade toda para ser juiz. Uhum. Eu fui educado para ser funcionário público. Educação assim muito forte de minha mãe para ser funcionário público. Uhum. E ser juiz para mim era a minha opção Uhum. desde sempre na faculdade. Tanto que eu estagiei como juiz. Eu estagiei na justiça. Uhum. Como foi o meu único estágio. Nunca estagiei no escritório de advocacia. Olha só. E aí eu perdi. Quando eu perdi, Poxa, eu mas já era professor finalmente, substituto. provavelmente a última fase, né? Penúltima, só faltava prova oral. Uhum. Quando eu perdi, eu já era professor substituto da UFBA. Eu realmente não tinha motivação mais para estudar para concurso. Voltar a estudar coisas que eu não estudaria. E a minha personalidade é uma personalidade que
tenho até hoje uma certa dificuldade com estudos sistemáticos, estudos para a prova, em que eu tenha de estudar de um jeito para agradar outra pessoa, e não para mim agradar. Eu tenho que estudar de um jeito para responder a pergunta do modo que a outra pessoa quer que eu responda. Isso é uma questão da minha personalidade. É difícil isso para mim, é muito difícil para mim. É muito difícil para mim também. Quando eu, por exemplo, eu tenho que responder uma pergunta que eu sei que a resposta está errada, pelo menos na minha convicção teórica está errada, mas eu tenho que responder assim porque é assim que a outra parte, o meu examinador vai ter que... Isso é difícil para mim. Então, eu decidi, repentinamente, em abrir um escritório do zero. Foi o que aconteceu, eu abri um escritório do zero, em 1999, com um colega de faculdade e com um amigo que é 2 anos mais novo do que eu, foi colega de minha irmã de colégio e colega de minha esposa de faculdade. E aí nós abrimos o escritório em 90. Ele era ainda 5º ano de direito, então a gente abriu, eu e meu colega éramos os sócios do escritório, e ele também era sócio, mas como não era advogado ainda, não podia assinar nada. Então, mas ele era dono do escritório. A gente já programou para em 2000, quando ele pegasse a carteira, ele seria dono. Então abrimos o escritório. Eu e meu colega, esse meu colega Eduardo, que chamou um colega dele, João, e aí abrimos o escritório que hoje se chama Didier, eu, Fred, Didier, Sodré, Eduardo Sodré e Rosa de João Rosa. O meu colega, que eu chamei, saiu do escritório em 1 ano. 6 meses depois eu estava fora do escritório. Então ficamos só nós 3. Isso quando? 2000? 99. 99. E aí o escritório começou sem nada, absolutamente nada. Nada. Começamos num lugar péssimo, um lugar bizarro, assim, um arrependimento terrível. Durou 2 meses nesse lugar, porque era um lugar realmente muito ruim. Muito ruim. Aí a gente resolveu, 2 meses depois, começar de novo. Aí começamos de novo, num lugar melhor, numa sala de um prédio que tinha acabado de inaugurar. Mas era uma luta muito grande, né? Porque a gente não tinha dinheiro para nada. Nada. O telefone naquela época, uma linha telefônica custava R$ 1.500 em 99. Uma linha telefônica custava R$ 1.500. Então a gente tinha que alugar um telefone. Então, a gente alugava, era R$ 80 por mês para alugar o telefone. Depois da privatização da Telebahia, então Telebahia, aí a coisa ficou muito mais fácil. A gente comprou o nosso aparelho, nossa linha telefônica. A gente não tinha nada, né? Nada. A coisa começou a entrar. Por exemplo, no início, eu levava a impressora do escritório da minha casa, e o meu sócio levava o monitor e a CPU. A gente fundia para poder imprimir as coisas, né? Mas a gente foi fazendo bico. Advogados mais antigos diziam assim: faça essa apelação para mim aqui. Aí pagava R$ 2.000. Aí a gente pegava esses R$ 2.000, comprava um computador para o escritório. O primeiro R$ 2.000 que a gente conseguiu foi em junho de 99, próximo do São João. Me lembro que era próximo do São João. A gente pegou esses 2.000 e foi comprar um computador. E comprou o computador na mão de um... Não tinha loja assim, de computador de shopping para vender. A gente foi atrás de um... Aqui no Bonocô, atrás de uma loja de imóveis, tinha um carinha que vendia, acho que, enfim, deve pegar de algum muambeiro aí. A gente comprou um computador e um monitor por esses 2.000, para ter a primeira vez no escritório, né? Aí quando a gente... E aí o episódio ótimo nesse período foi o seguinte: em maio, logo no início do escritório, a gente estava começando, né? E não tinha dinheiro assim certo. Eu fui a um colégio novo aqui em Salvador, que era um colégio cujos donos eram muito meus amigos, porque os donos foram meus professores de colégio. Olha só. Lá e eles me pediram em 94, portanto, 5 anos antes, eu era 2º ano da faculdade, eles em 94 me procuraram para que eu organizasse a panfletagem
de divulgação do colégio. O colégio começaria em 95. Aí eles, pô, Fred, ele me chamava de Bacana, que era o meu apelido de colégio. Bacana por conta da armação ilimitada, né? Do personagem da armação ilimitada. Ele disse, Bacana, organize aqui a panfletagem. E eu organizei, isso foi em novembro de 94. Uhum. Organizei, ganhei R$500. Me lembro bem que foi R$500 que eu ganhei em 94, que era uma grana. Era uma grana. E aí, veja, naquela época, em 94, com o término da panfletagem, um dos donos chegou para mim e fez assim, Freud, Bacana, me chamava de Bacana Multimídia, porque eu fazia gincana, direito e panfletagem. Bacana, o multimídia, quando você se formar, você será nosso advogado. Isso em 94. Como eu não queria ser advogado, isso passava pela minha cabeça. Uhum. Quando em 99, 5 anos depois, eu abri o escritório, eu fui bater na porta dele. Fui lá, marquei, Marcos, queria falar com você. Não, venha, multimídia, passa aqui. Eu passei lá, eu fiz, Marcos, ó, vem aqui para lhe pedir ajuda. Você tinha me dito isso. E eu abri meu escritório e a gente não tem cliente. A gente precisa ter algum cliente por mês. Então eu queria lhe propor para que eu fosse seu advogado, você me pagava um valor por mês e eu fazia tudo para você. Tudo, assim, mando e-mail, demito empregado, faço contrato, enfim, faz tudo. Aí ele fez, me explica isso aí, eu pago um valor, tipo seguro-saúde, eu pago um valor e fico usando, eu fiz exatamente isso. É exatamente isso. Aí ele falou, e quanto seria isso? Aí eu falei, pô, você pode pagar 3 salários mínimos. O salário mínimo naquela época era R$150. Aí você deu um tiro assim, achando para acertar, né? Tinha que ser não, certeiro, rapaz, né? Tinha que ser certeiro, mas era muito baixo, né? Porque, veja, o salário mínimo só ganhou uma proporção maior Governo tempos Lula, depois, né? né? Em 99 era R$150, então dava R$450 por mês. Sim, Ele me sim. pagaria R$450 por mês. Para tudo. Não era um Uhum. valor alto, era um valor baixo. Mas na minha cabeça era assim, R$450 por mês pagava o meu aluguel. Paga o O meu aluguel, aluguel né? era quase. Na minha cabeça assim, pô, se eu tiver um cara que pague o meu aluguel, já tá ótimo. Aí ele fez. Aí vem o que é interessante, né? Eu acho essa história ótima, porque ele diz assim: tá bom, multimídia, eu topo. 3 salários mínimos, com uma condição. Isso foi em maio de 99. Com uma condição. Se você virar famoso, eu vou continuar pagando 3 salários mínimos. Aí eu fiz, tá certo. Tá combinado. Esse colégio é meu cliente até hoje. Olha isso. 20 São anos depois? 21 anos depois. 21 anos depois. É meu cliente 01. A gente Tá, chama ele de cliente mas 01. não vai me dizer que você não reajustou os honorários dele. Para menos, né? Para menos, porque hoje seria. Se fosse para pagar R$3.000 por mês, é muito para o colégio. É menos. Olha isso. É menos. E Olha hoje isso. paga. E é meu cliente há 21 anos. Há 21 Uhum. anos. É interessante isso, né? Porque isso mostra uma coisa que eu tenho que explicar muito para meus filhos. A sua adolescência, a sua vida pré-profissional, ela é muito importante na sua vida profissional. Muito importante. Porque é nela que você estabelece relações. As relações mais fortes de sua vida são estabelecidas nesse momento. E quando o tempo passa, por exemplo, hoje eu tenho 45, vou fazer 46 em setembro. Hoje a minha geração é a geração que está no poder, digamos assim. É a geração que está no poder, a geração que ocupa os espaços de poder. O prefeito da cidade é 3 anos mais novo do que eu. Estudou no mesmo colégio que eu. Os desembargadores são meus contemporâneos de colégio. Os presidentes de empresa são meus contemporâneos de adolescência, alguns de colégio. As pessoas ocupam esses espaços. E se você tiver vivido bem, tiver sido uma boa pessoa, feito bons laços de amizade, de relacionamento, numa época em que os laços de amizade e relacionamento não eram laços interesseiros, eram laços simplesmente que você se relacionava. Exato. Isso vem para a sua vida. Vem. É o Essa maior base... ativo de sua vida. É o maior ativo. O maior ativo de sua vida é
o feixe de relações pessoais não interessadas, no momento que você estabelece lá atrás, das mais diversas naturezas. Porque essas pessoas nunca esquecerão disso. Verdade. E isso vale, evidente, para mim também. Eu conheço as pessoas. Semana passada, eu tive que negociar um TAC aqui por 46 escolas da cidade, um TAC por conta da pandemia. Uhum. E tive que falar com deputados. E o deputado que é hoje o líder da oposição foi meu colega de turma. Olha só. Não da faculdade, do colégio. Uhum. Do colégio. Colega de turma. A gente fez 8ª série, primeiro ano. Foi colega de turma. Então, quando eu liguei para ele, a gente se fala como colega de colégio. Ele sabe quem eu sou e eu sei quem é. Isso facilita o contato, né? Não, facilita a confiança. Não tem Exato. nada. Uhum. Você facilita ser ouvido. Uhum. Então veja, o que é isso? Isso é um ativo muito forte. Porque É. quando você vê pessoas assim que não aproveitam isso da vida, não se relacionam, não vivem, não são pessoas boas, não fazem amizades, né? Uhum. Pô, ter amigo é uma coisa muito boa, velho. Ter É, pessoas que você você gosta é tem, uma coisa muito boa. eu concordo contigo e você foi até além, né? Você foi mais, mais no início, né? Você foi mais longe no tempo. Eu sempre falo com os alunos que esse relacionamento que a gente faz, também desinteressado, durante a época da faculdade, né? O primeiro contato que os alunos têm com alguém que já está exercendo a profissão são os professores. E esses professores, até pelo exemplo que você contou de Calmon, de Barbosa Moreira, de Marinoni, numa fase que você era estudante e depois recém-formado, esses caras é que vão fazer a sua primeira ponte, né, para o mercado. Né? Claro, Eles têm sem grande dúvida. contribuição para ajudar essas pessoas que estão terminando o curso, estão às vezes perdidos sem saber o que fazer, para onde vai, se vai advogar, se vai fazer concurso. E muitas vezes eu percebo a importância de ter esses alunos por perto e como que a gente pode ajudá-los, né? Como que a gente pode desenvolver com Ó, eles esse elo, né? Léo, deixa eu contar uma história para você interessante, para você ver a importância disso. Uma vez eu estava, há 10 anos atrás, eu era professor da Faculdade Baiana de Direito, da qual eu sou diretor acadêmico, eu estava com uma turma, e peguei uma prova para corrigir e vi uma escrita brilhante. 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 E eu não faço chamada, então eu não sei o nome das pessoas. Eu Uhum. corrijo, não sei quem é aquela pessoa que está escrevendo ali, não sei quem é. A escrita era tão brilhante que ela usava ponto e vírgula na resposta às questões da prova. E usava ponto e vírgula corretamente. Olha isso. Aquilo destacou tanto para mim que na hora que eu fui entregar a prova, eu fiz assim: por favor, quem é essa menina aqui? Aí a menina, sou eu. Mas olha, eu queria lhe dizer que você fez uma prova brilhante, que você escreve muitíssimo bem, que eu fiquei admirado pelo uso do ponto e vírgula e queria saber se você quer trabalhar comigo. Nó. Falei exatamente para ela. Ela não só virou minha estagiária, foi me orientando, virou minha advogada do escritório, chegou para mim e fez assim: Fred, eu queria. Ela me chama de professor, né? Professor, eu queria ir para São Paulo fazer minha vida lá. Eu vou lhe indicar para os meus amigos de São Paulo. Fui para um imenso escritório de São Paulo. De lá saiu para uma multinacional. Uma Olha isso. carreira gigantesca. Decolou, né? Agora, ela usou a ponto e vírgula para me conquistar? Não. Não, era natural Ela dela, né? simplesmente fez o que ela faria com qualquer outro. É impressionante você ver alunos que tiveram. Veja, é importante dizer isso. Desempenho acadêmico não é necessariamente nota. Não é questão de nota. Há elementos outros que têm a ver com comportamento, né? Com criatividade, com ousadia, com gentileza, com a pessoa lida com as coisas, a perspectiva de mundo. Não Uhum. necessariamente nota.
pessoas que fizeram tudo errado e depois vêm querendo trabalhar comigo e pensando, essa pessoa, ela acha realmente que eu esqueci quem ela é. Ô Eu Fred, esqueci o que ela fez. ô Fred, Diga. mas isso também já aconteceu comigo, né? Apesar de ainda ser muito novo, isso acontece de vez em quando, e realmente é espantoso. Mas os bons exemplos também são muito interessantes. Eu sei que o foco aqui é a sua experiência, mas isso está me lembrando um caso interessante para compartilhar contigo. Esse menino ainda é meu aluno, então eu não vou falar quem é o nome dele, não. Mas se ele estiver assistindo a gente aí, ele vai saber quem é. Esse menino foi meu aluno. Eu acompanho a turma durante 4 semestres. Então, os alunos que fazem o curso de processo de manhã fazem comigo TGP, processo 1, 2 e 3. Quem faz à noite tem a oportunidade de fugir de mim, sabe? E aí o rapaz fez a primeira disciplina comigo, fez a primeira prova, tirou 0 na primeira prova. E assim, eu dei aquela nota com pesar, porque eu falei, poxa, eu não consigo salvar nada do texto do cara. Vamos ver qual vai ser a reação dele. O sujeito me mandou uma mensagem privada. Professor, é isso mesmo? É 0? Não consegue salvar nada? Eu falei, meu amigo, vamos conversar pessoalmente. Aí conversei com ele, troquei ideia, conversei, expliquei para ele por que ele tinha feito aquela nota. Fred, é impressionante a mudança na postura desse aluno. Como que ele conseguiu não só absorver o tiro, né? Ele absorveu a pancada, ele escutou, ele soube escutar, ele foi realmente de peito aberto para escutar as provocações, a crítica, enfim, e tomou aquilo como estímulo. Esse menino, ele decolou. Hoje ele é um dos melhores alunos, Que beleza. pergunta, critica, participa, né? Procura estar, está interessado, uma coisa assim, impressionante como que a gente tem essa condição, né, de mudar a vida das pessoas, né, de ajudar, de Incrível. fazer, de crescer junto com elas, né, porque a gente também cresce junto com essas experiências. O Fred, eu te acompanhei, venho te acompanhando em algumas dessas lives, é muito difícil a gente acompanhar todas, mas numa manhã dessas, se eu não me engano, de maio, você estava com um colega, salvo engano, da Paraíba, e você conta um caso, um episódio dos primeiros honorários robustos que o escritório ganhou, e não sei se era um problema de família, alguma coisa assim, e aí você contou, você estava explicando como é que foi o que vocês destinaram a verba, que vocês fizeram a primeira Sim. distribuição de honorários do escritório. Eu queria que você dividisse isso com a turma. Veja bem, como eu disse a vocês, o escritório começou no primeiro semestre de 99. Foi o Uhum. que eu falei, né? A gente começou, ficou abril e maio num lugar terrível, desgraçado. Chegou em junho, a gente mudou, foi para um lugar melhor. Aí em junho a gente conseguiu comprar o primeiro computador com esses honorários de um agravo de instrumento que a gente fez. E aí as coisas foram acontecendo, né? A Uhum. gente, em julho, conseguiu contratar um estagiário, em julho, está com a gente até hoje, agora já como sócio do escritório. Em setembro, a gente conseguiu um cliente de partido, cliente fixo, num volume muito maior. O colégio pagava R$ 450 por mês, esse aí pagava 1.200. Então, isso para aquela época pagava a nossa secretária, por exemplo. Então, a gente, em setembro, conseguiu contratar uma secretária. Quando chegou em outubro, a gente fechou com um grande cliente, que é meu cliente também até hoje. E esse grande cliente nos deu uns honorários que permitiam a gente montar a sala, porque até então a sala não estava montada. Era uma sala, era só mesa, não tinha como receber cliente lá. A gente tinha que receber Uhum. cliente fora, tinha que fazer reunião fora. A Uhum. gente pegou esse dinheiro e montou a sala. Decoração, tal, montou a sala. Quando chegou em dezembro, aquele caso que nos gerou o agravo em junho, nos geraria apelação em dezembro. E aí a apelação foi R$ 5.000. E a gente já estava com o escritório montado, com o estagiário, com tudo. Aí a gente, porra, a gente não tem geladeira. A água está quente ainda. Vamos comprar uma geladeira com esses 5 mil. Compramos uma geladeira. E aí, no dia da inauguração da geladeira, existe um termo aqui em Salvador, um fenômeno
da cultura popular de Salvador que se chama lavagem. Lavagem. Que é muito famosa, a lavagem das escadarias da igreja. Sim, Você tem a lavagem sim. do Bonfim, a lavagem de Itapuã, que é um evento que tem um elemento religioso muito forte, tem um elemento de sincretismo religioso muito forte, porque diversas religiões participam, e tem um elemento profano também de celebração, né? Então, aqui em Salvador, o termo lavagem ganhou também um sentido metafórico, de ser qualquer celebração. Uhum. Então, a gente decidiu fazer uma lavagem da geladeira. E aí, já que era um momento importante para a gente. Aí, na lavagem da geladeira, a gente pediu uma pizza. E aí, quando a pizza chegou, cada um ia pagar a sua parte da pizza, individualmente. Porque até então a gente nunca tinha tirado o dinheiro do escritório. O escritório nunca tinha dado dinheiro para a gente. Porque a gente não tinha como tirar dinheiro do escritório, a gente tinha que montar o escritório, né? É. E aí, nesse momento, um de nós, não fui eu, ou foi João ou foi Eduardo, falou assim, pô, eu acho que dá para o escritório pagar essa pizza. E ali foi a primeira vez que a gente tirou dinheiro do escritório. Foi um terço da pizza. A gente pagou o escritório o escritório nos deu dinheiro no dia da lavagem da geladeira, pagando um terço da pizza. Genial. Genial. Esse é ótimo, é um momento ótimo. Esse momento é ótimo. Genial. Ô Fred, a gente está encaminhando aí para os finalmente, né? E a gente começa a receber algumas perguntas do pessoal. Eu vou reforçar aos presentes, né? Quem está participando aí com a gente ao vivo. O chat está aberto para mandar algumas perguntas. Eu vou fazer o encaminhamento para o Fred. E também está disponível o formulário com a lista de presença. A gente pede a gentileza de vocês que preencham para que a gente tenha, né, o acompanhamento disso aí e possa emitir a vocês os certificados. O Fred, eu estou com duas perguntas aqui, as duas são do Vitor. O Vitor é aluno aqui da UFOP e, por sinal, também é meu orientando de iniciação científica, ele está estudando cooperação processual, na verdade, colaboração, cooperação, a gente está fazendo um estudo disso aí com as pesquisas do Mitidiero, mas o Vitor diz o seguinte: você comentou que mudou sua forma de escrita com o passar do tempo. Gostaria que falasse a respeito desse processo de amadurecimento e, se possível, aconselhar estudantes de direito e jovens juristas. A segunda pergunta dele, Fred, é uma pergunta que ela comunica, talvez pode ser interessante uma resposta conjunta. Há outros livros que, embora não jurídicos, como literatura de ficção, filosofia, etc., contribuíram decisivamente para a sua formação como jurista? É muito boa, né? Muito boa a pergunta. Veja, Barbosa Moreira foi uma influência muito grande da minha mudança de escrita, né? Sim, sim. Quanto mais você lia Barbosa Moreira, quanto mais eu lia Barbosa Moreira, mais eu acho, né, aperfeiçoava minha escrita pelo texto dele, que é um texto incrível, né? Incrível. Então, esse é um fator. O segundo fator é um fator meio óbvio, mas inevitável. Você vai amadurecendo. Quando você vai amadurecendo e vai ficando com mais conhecimento e mais seguro, você tende a escrever de modo mais limpo, com menos adjetivo, com menos referência, com menos entusiasmo, né? Entusiasmo mais juvenil. Isso faz parte da própria do amadurecimento intelectual mesmo. É difícil, isso não tem bem não foi contribuição de um ou outro autor. É o volume de conhecimento que você vai tendo, vai fazendo com que você fique escreva de forma cada vez mais simples. Porque quanto mais simples você escreve, mais sofisticada é a sua ideia, né? Exato. Quanto mais elaborada, mais complexa for a formulação do seu pensamento, menos elaborado está o seu pensamento. Porque se tivesse tudo que pode ser dito de forma simples, por mais complexo que seja. Isso quem diz é Wittgenstein e me parece que isso está correto. E aí, o que acontece? Uma mudança muito decisiva para mim, e aí respondendo já a segunda pergunta, foi a leitura do livro
de um autor, um filósofo francês, chamado Jacques Bouverhesse. Jacques Bouverhesse. Num livro que tem em português, eu li o livro em português, se chama Prodígios e Vertigens da Analogia. Prodígios e Vertigens da Analogia. É um livro publicado pela Martins Fontes, capa vermelha, pequena. Esse livro foi decisivo para mim. Foi o livro mais importante que eu li em 2010, por exemplo. Não. É um livro que eu até hoje recomendo como bibliografia básica na minha turma do mestrado e doutorado. Naquilo que eu chamo de bibliografia epistemológica, a pessoa tem que ler esse livro. Esse livro, é importante contextualizar, esse livro cuida de um episódio muito famoso no mundo da ciência, que é o caso Sokal. Sokal com K. Caso Sokal. Depois vocês procuram no Google, vocês vão perceber o que é. Alan Sokal é um físico que estava muito mal impressionado com a qualidade da produção em ciências sociais aplicadas, com a qualidade científica. Ele percebeu que era um discurso, havia muito discurso alegórico, sem sustentação. Isso, para um autor de ciência dura, era muito difícil de compreender. Então, eram textos imensos, com alegorias várias, citação de canção, de música, de poema, de teoria psicanalítica, mas que não tinha teoria matemática, teorema de Gödel, teoria do caos, usando para psicanálise. O cara ficava louco com isso. E aí, o que ele fez? Olha que coisa interessante. Ele pegou diversos artigos publicados em revistas de alto nível de ciências sociais, recortou as palavras dos artigos, misturou e produziu um texto. Era um texto nonsense. O texto não dizia nada com nada. Era assim, a cor da parede e o mar da Macedônia e a influência no bater de asas das abelhas africanas no mar de Madagascar. É uma coisa sem pé na cabeça. É uma colagem, um poema Dadá, que ele mandou para a principal revista de ciências sociais. E foi aprovado, e foi publicado. Puxa vida. Aí, quando foi publicado o texto, ele divulgou. Ele mandou com um pseudônimo. Ele divulgou a fraude. Isso foi um escândalo, porque pegou todo mundo, sobretudo os pós-modernos franceses, de calças curtas. E aí, Jacques Bouverhesse, que era francês e é filósofo analítico, fez um texto reconhecendo os problemas e acolhendo essa crítica. E fez um texto para dizer que as ciências sociais, embora sociais, você pode escrever as coisas de forma clara, de forma sem muita alegoria, sem tergiversar. E esse texto foi muito impactante para mim. Eu li uma parte do livro de Sokal, não deu conseguir ler tudo, porque até as 50 primeiras páginas você consegue ler, porque ele conta o caso. Você entende perfeitamente. Depois ele vai começar a explicar os erros dos artigos. Aí já não dava mais, que era matemática pura, eu não conseguia mais entender. O nome do livro é Imposturas Intelectuais. Imposturas Intelectuais. Esse livro existe. Imposturas Intelectuais. Então eu li esses 50 páginas de Sokal e li o livro de Bouverhesse. E li a crítica de Popper a Habermas. Que Habermas é um autor que eu não consigo entender. É difícil para mim entender Habermas. Para a minha formação é difícil entender. Embora talvez seja o filósofo mais influente do mundo hoje. Não, mas eu fico de uma certa forma contente de ouvir isso, porque realmente para mim é complicado. Mas eu até tenho um conhecimento de filosofia, só que eu leio a filosofia que eu consigo compreender é a filosofia de quem escreve de forma clara, ainda que com ideias difíceis. E Popper, por exemplo, é um autor que eu consigo compreender tudo. Tranquilo, né? Popper é um autor de uma claridade absurda. De uma clareza absurda e com ideias muito profundas, né? Muito profundas. Então, esse momento foi 2010.
momento muito decisivo no reforço dessa guinada. E aí, com as obras de Humberto Ávila, né? São obras muito importantes também pela clareza. O livro de Humberto Ávila sobre teoria dos princípios é o livro que virou um modelo de livro para mim. É obra obrigatória para todos os meus orientandos. Mas como modelo de livro mesmo. Eu quero escrever livros assim, de 100 e poucas páginas, com parágrafos, irresumível. Um livro irresumível. Um livro cujas ideias estão ali, sem gordura, sem excesso. Você lê de forma muito clara. Você pode concordar ou discordar, mas ele está de forma muito clara. Uhum. E aí, a leitura, o que não o jurídico contribui com isso? Enfim, eu acho que Machado de Assis foi um autor muito importante no aprimoramento da minha linguagem, sem dúvida. Eu leio muito jornal, já desde 1990, leio jornal todo dia, sobretudo as colunas de quem escreve muito bem. Eu até digo isso para os alunos: ler coluna de quem escreve bem em jornal ajuda você a se expressar muito melhor, porque jornalista escreve de um jeito para uma generalidade de pessoas poder compreender e costuma ter um texto muito limpo, muito direto, né? Então você lê Hélio Gaspari, por exemplo, de domingo e quarta-feira, o seu texto fica melhor. O seu texto fica melhor. Então, ler jornalistas que escrevem bem, como Carlos Heitor Coni, Rui Castro, para usar vários que eu li, Fernando Gabeira, são autores que eu li muito, nem da minha adolescência e também na minha vida adulta. Isso melhora muito a sua forma de escrever, né? E o repertório, porque uma coisa é a forma. E o repertório, eu acho que o repertório vale a pena a gente ter. Não só literatura de ficção, mas aquele tipo de literatura de conhecimento científico variado. Então, por exemplo, um dos grandes livros que eu li foi A Virada, de Stephen Greenblatt. Talvez um dos 10 livros mais importantes da minha formação. É um livro muito importante para quem quer compreender as coisas, né? Vou tomar nota daqui para eu poder pegar alguns desses aí que você falou, realmente eu não conhecia. Ô Fred, tem uma terceira pergunta aqui da Marina Ottoni. Gostaria de saber, ela não fala de onde ela é, eu imagino, eu não lembro se ela foi minha aluna. Gostaria de saber quais são os conselhos do Fred para quem pretende ingressar na advocacia após a graduação. O que é preciso para se destacar em um mercado que vem ficando cada vez mais saturado. Ô Fred, ela é nossa aluna da UFOP, eu vou fazer uma adição também na pergunta dela, né? Hoje em dia a gente vem falando de novo normal com essa coisa da pandemia. Eu estou tentando evitar o uso dessa expressão porque a gente precisa também abstrair dessa questão da pandemia, já enfrentar esses novos desafios, né? Essa nova condição que a gente está com bastante otimismo, né? Com foco, com entusiasmo, e vão levar isso para frente. A nossa virada, né? Tecnológica, enfim. E para a advocacia, aproveitando a pergunta da Marina Ottoni, o que você daria de conselhos pensando nesse novo normal, nessa advocacia do futuro, né, para a próxima década? Essa é uma pergunta muito difícil, né? Mas eu digo que a gente hoje, o advogado novo, o advogado está começando, e a gente também, evidentemente, ele está diante de um paradoxo, que é o paradoxo da especialização. Que é o seguinte: a quantidade de advogados, de informação que a gente tem, o volume de tudo, seja de problemas jurídicos, seja de advogados no mercado, seja de informação todo dia, toda hora, naturalmente leva a gente a pensar que, nesse contexto de multi-informação, se eu não me especializar em algo, eu não tenho espaço. Eu tenho que me destacar me especializando em alguma coisa. Então, esse é um ponto meio óbvio. Mas, paradoxalmente, aí está o paradoxo. No mundo ultra complexo, os problemas são complexos. E os problemas sendo complexos,
eles supõem um tipo de conhecimento que não é o especializado. É o paradoxo da coisa. Ou seja, uma pessoa para resolver um problema jurídico hoje e conseguir se destacar, ela tem que conhecer minimamente ou saber minimamente de coisas que vão além do direito. Verdade. O exemplo dessas escolas, que, como comentei com vocês, que eu advoguei para 46 escolas para fazer um TAC com o Ministério Público do Consumidor para regular as mensalidades e o ensino nesse período. Uhum. Perceba que esse problema é um problema que envolve 6 naturezas no mínimo. Ele é um problema sanitário, Uhum. ele é um problema econômico, ele é um problema trabalhista, ele é um problema consumerista, ele é um problema educacional e ele é um problema concorrencial. Perceba, para resolver este problema com um TAC com o consumidor, você tinha que examinar esse problema a partir de, no mínimo, 6 perspectivas. Porque o problema é um problema que tem, com quase tudo, uma natureza complexa. Então, se você Isso não é um tem... problema, isso seria um problema estrutural, Fred? Totalmente, né? É um problema A estrutural. gente precisa de um outro encontro para responder isso, né? Mas Mas é é um um baita problema exemplo, estrutural. né? Uhum. Então, aí é o paradoxo. Então, é o paradoxo. Você precisa conhecer bem alguma coisa específica a fundo, mas se conhecer bem algo, se conhecer apenas isso bem, você não vai se dar bem. Então, você tem Uhum. que, embora se especializar, tem de saber de outras coisas. Tem que saber, não por acaso, cursos de direito, como a da FGV, tem matérias como direito e arte, No- e que é uma matéria também obrigatória na Faculdade Baiana de Direito, e matemática. E matemática. E direito e diferença. Por exemplo, é uma outra matéria. Qual é a matéria de direito e diferença? Você vai compreender as relações do direito com a diferença. Não é direito da diferença, é como o direito lida com a diferença, Uhum. com o reconhecimento. Uhum. Perceba que são perspectivas não dogmáticas e que ajudam você a compreender problemas atuais do direito, né? Uhum. Direito à economia, psicologia comportamental. Então, são conhecimentos, paradoxalmente, muito importantes para quem quer se especializar. Você veja que é um paradoxo. E aí você começa a ver algumas pesquisas interessantes, inclusive sobre isso, né? Uns 15 dias atrás, eu comprei o livro do Rafael Cirângelo Abreu, que fala dessa coisa da economia Na banca, comportamental no processo civil, né? eu estava na banca dessa tese. Essa foi a tese de doutorado dele. Uma Excepcional. tese é uma tese de alguém que estudou bastante economia e psicologia comportamental Uhum. e tentou aplicar isso ao processo. Uhum. Mas tem várias pessoas fazendo isso, né? Eric Navarro, Sim. Eduardo José Fonseca da Costa, Uhum. na parte de psicologia e economia, né? Então Uhum. o próprio Dierle, né? Dierle está estudando tecnologia, de que Sim. maneira o direito vai lidar com a tecnologia. São muitas reflexões, né? O Dier é um entusiasta, inclusive, nessa área, né? Tem falado muito É, disso. ele é um pesquisador preocupado, né, com os rumos disso, né? Até onde. Uhum. Porque, veja, minha geração foi uma geração que, na década de 80, viu Caçador de Androides, Blade Runner, e viu Exterminador do Futuro. Filmes de 82 e 84. Você esqueceu do De Volta para o Futuro, poxa. Não, mas é outra coisa. De Volta ao Futuro, ele tem um elemento de fantasia. De Volta ao Futuro aqui, ó. De Volta ao Futuro aqui, ó. O Ah, filme que tem De Volta ao eu Futuro. vi uma foto do DeLorean ontem. Ah, Aqui, ó. genial. De Volta para o Futuro tem um elemento de fantasia que é importante. Mas o Blade Runner e o Exterminador do Futuro, de 82 e 84, são filmes do futuro que Uhum. imaginam um futuro com inteligência artificial. Isso é 82 e 84. Uhum. Quando você vê hoje o que tem hoje, você pensa, velho, vai acontecer. E aí é assustador. É, Como é que o direito vai lidar com isso? é.
Essa questão, essa pergunta que a Marina fez e ouvindo seus comentários, eu fico, e se eu puder adicionar uma sugestão ou um comentário crítico aí, eu acho que é mais uma crítica. Eu acho que a nossa geração ela vai ter até mais dificuldade para se adaptar a essa reviravolta tecnológica. O Dierle até usa outro nome, né? Uma virada tecnológica do que os mais novos. Essa turma, boa parte desses meninos e meninas que estão acompanhando a gente aqui ao vivo, eles vão ter muito mais facilidade para introduzir nessas tecnologias virtuais e audiências e sessões telepresenciais, etc., do que boa parte dos advogados que já estão aí, Mas né? é natural, né? Isso é natural. É. Isso é o fluxo da história, né? Assim, as Uhum. gerações mais Nós, novas nós temos que correr assumem atrás disso. assumem problemas e soluções a partir de repertórios diferentes dos outros. Isso é natural. É. Ô Agora, aquilo que eu Fred, falei para os alunos aí, eu falei para os alunos, eu tenho 45, vocês têm 25, 26, começando agora, sendo o que eu era em 2000. Aí eu vou participar de banca de mestrado e de doutorado de vocês. E vejo temas pífios, pífios, problemas irrelevantes sendo examinados por pessoas jovens, o que vai acontecer? Eles vão desaparecer. Porque né? a minha geração é uma geração que está com a faca nos dentes ainda. São Uhum, 22 anos aí de vida acadêmica, mas está com faca nos dentes, precisando só coisa nova, só problema novo. E uhum, aí a gente vai pesquisando, só problema novo. Se o pessoal está entrando agora, ficar se preocupando com coisa insignificante, irrelevante, boba, problemas bobos, não vão ocupar seus espaços. é, Esse é o grande. A gente, como orientador, Léo, tem que ter exercer essa curadoria. Orientando o meu que quer escrever. Eu agora quero escrever sobre antecipação da tutela da parcela em controvérsia da demanda. Velho, você está no século XXI, nos anos 20. Isso é, é tema dos anos 00 do século XXI. uhum, Portanto, se você estivesse há 20 anos atrás, você ia escrever sobre isso. Agora você não vai escrever mais sobre isso. não dá. Você não vai, as pessoas não vão nem ler isso, porque as pessoas não aguentam mais. Tem muita coisa, né? O mundo já deu o que tinha que dar. É igual escrever É, sobre precedentes hoje. O que você vai falar sobre precedentes hoje? Quem é que aguenta mais ler algum trabalho sobre precedente? é. E o momento, talvez, deles descobrirem isso é agora, né? Não só na oportunidade da iniciação científica, que nem todos têm a oportunidade de fazer, mas na escolha do tema dos trabalhos de conclusão de curso, né? Tem muita gente que Claro. acaba encarando o TCC como uma mera formalidade. E, na verdade, Mas, Léo, tem gente que é assim, mas é do jogo. Eu não é, quero seguir carreira acadêmica, isso para mim realmente é uma formalidade, é, eu tenho outras pretensões. Você vê é, sobre coisas boas, eu não tenho nenhuma pretensão. Aí é do jogo. Agora, é. o cara que quer ter pretensão acadêmica, eu quero ser um acadêmico, quero ser um jurista, quero ser um processualista, quero ser um civilista. Você quer ser jurista, seu comportamento tem que ser outro. Pô, quer ser um bom advogado, não há necessidade do Pô, bom cara advogado, claro, assumir claro, para ser claro, professor, mas um bom advogado ele tem que ter claro, uma postura diferente desde a graduação, né? claro, sem dúvida. É. Ô Fred, a gente está caminhando para o final, a gente não tem mais perguntas, pelo menos eu não vi aqui outras no chat, se ainda daria tempo de aparecer, mas vou aproveitar para fazer uma última pergunta, já puxando para o lado da academia. É, eu me lembro também no início dos 2000, talvez final, por volta de 2010, eles começaram a explodir pelo país, esses cursos telepresenciais. E você foi pioneiro nisso também, né? 2003, 2003. Eu falo 2010 porque eu formei em 2004, então minha graduação foi presencial, mas 2005 eu lembro que os cursinhos ainda eram presenciais aqui em Belo Horizonte. O Pretório era muito famoso aqui no Rio, e depois o próprio Pretório começou a televisionar algumas aulas com o Daniel lá direto de São Paulo. Não lembro se você chegou a estar no Pretório aqui em BH, Não, mas não, eu sou fundador do UFG. Foi o do primeiro, em LFG, né? 2003. Eu sou Uhum, fundador do UFG. Estou lá uhum, até hoje. 2003, nós somos o primeiro. E a parceria do UFG em BH era com o A Carvalho. Ah, Então, exato. o A Carvalho ele dava Uhum, as aulas presenciais, mas ele também ele apresentava ele era filial do LFG aí. uhum.
e eu sou da primeira leva, né, de professores. E para quem quer concurso, né? Você deu as dicas para advocacia, para academia e para quem finalmente pretende concurso. Eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de ter o contato pessoal com o professor. Eu pagaria o dobro, o triplo para ter aulas presenciais com o Fred Dier, com o Daniel Amorim Assunção, enfim, com outras personalidades aí, né? Eu digo personalidades porque são as pessoas confiáveis, com quem que você vai aprender. Mas hoje em dia, até mesmo para tornar acessível quanto ao preço, é uma questão econômica, né? Tanto para quem presta o serviço quanto para os alunos que estão em vários lugares desse país, essas plataformas telepresenciais, elas são o caminho, né? E qual que é o futuro disso? Porque tem muita coisa ruim por aí também, né, Fred? O grande, assim, existe um grande problema na transformação desses últimos 17 anos. Eu sou professor para concurso desde 98. Eu me formei e virei professor para concurso. E acompanhei isso tudo, né? Há uma diferença hoje, é o seguinte: qualquer um é professor, qualquer um. Então, o professor é um título que se auto-atribui. Não é mais um título hetero-atribuído. Antes alguma instituição lhe atribuía a qualidade de professor. Agora não, eu me auto-atribuo a qualidade de professor. Então, qualquer um é professor e não há mais virou uma saída, né? Virou uma saída, virou quase um bico, né, Fred? Não sei, enfim, não sei, mas não tem mais curadoria. Sim. Qual é a curadoria? É assim. O que é que eu quero falar de curadoria? Não há mais a figura de alguém que intermedia a relação do aluno com a doutrina. Ou seja, o cara lê a doutrina, ele filtra o que é bom, filtra o que é importante, ele cura a doutrina e passa para o aluno o conhecimento já curado. Já curado. Não existe mais. Então, virou uma commodity. Então, eu vou dizer por mim. Tem aluno meu na Universidade Federal da Bahia que não vai para aula. Não vai, tudo bem, é do jogo. Aí, sabe, ele diz assim, Fred deu aula de apelação. Vamos imaginar. Aí o que ele faz? Ele está em casa, vai no YouTube e bota assim, apelação. Aí aparece, o primeiro vídeo que aparecer lá, o primeiro... É o que ele vai ver. Não se sabe quem é que está dando o vídeo, não sabe por que ele foi o primeiro. Aí vai aparecer alguém falando sobre apelação. Apareceu o Tício. Aí ele vai ler, ele vai aprender a apelação daquela forma ali. Quem é aquela pessoa? Não sabe quem é. Por que ele está vendo? Porque tem muita curtida. Tem muita curtida, porque apareceu primeiro. E com detalhe, então, no modo mais rápido, né? Ele tem condição de colocar ali uma velocidade 2.0, né? Pronto, nem sabia disso. Então, o que aconteceu? A informação que ele obtém é informação sem curadoria. Sem curadoria. Isso é assustador e muito preocupante. Isso faz com que as pessoas escrevam pior, se expressem pior, argumentem muito mal, né? É incrível, incrível. Mas infelizmente isso acaba fazendo ele passar na prova da OAB, né? E muitas vezes isso é o que interessa para ele. É o imediatismo, né? O que eu digo é o seguinte: se você quer seguir esse parâmetro, esse padrão, que é inevitável, porque a quantidade de informação que está na rede é muito grande, pelo menos saiba quem é aquele que está lhe ensinando. E tente fazer o mínimo de controle sobre quem é que está lhe ensinando. Exato. Já que é um universo muito grande, já que tem muitas opções, verifique se há um trabalho, se há credibilidade na informação e separe o que é jornalismo, que é importante, que são as informações. Saiu decisão do STJ tal. Isso é jornalismo. Muito importante. Você tem que ter um ambiente das reportagens jurídicas para que você esteja antenado com o que está acontecendo. Mas outra coisa é o ensino jurídico. Aí o cara não é um repórter, ele é um professor, que é uma outra coisa.
Ô Fred, o que você fala, e aí para encerrar, o que você fala vai ao encontro de uma fala que eu ouvi do Cabral uma vez. O Cabral diz o seguinte: você tem duas posturas acadêmicas, né? Que você pode adotar. Duas posturas das possíveis. Você pode adotar a postura do turista, você passar pelo curso de direito, passar pela especialização, ou passar pelo cursinho, ou você pode ser um desbravador, né? Eu acho que essas dicas que você dá, elas revelam essa postura do desbravador, né? Do ir encontro, ir atrás da informação e ter essa preocupação com a informação, quem é que está te passando isso, enfim. Fred, olha, meu amigo, eu vou te agradecer pelo encontro, pela generosidade. Eu acho que a palavra principal que eu tenho que registrar nesses agradecimentos finais é a sua generosidade, a sua amizade comigo pessoalmente, com o nosso grupo Observatório de Processo, com os alunos da Universidade Federal de Ouro Preto, pela segunda vez conosco, desta vez virtualmente, mas nós sentimos a sua presença mesmo, carinhosa, né, pela sua atenção com a gente. Muito obrigado, eu espero que a gente tenha outras oportunidades em breve. Você é muito bem-vindo aqui na UFOP e sou muito feliz de poder dizer para os meus colegas, né, de poder te chamar de amigo, porque é assim que eu te sinto, essa generosidade que você passa para a gente, muito, muito, muito bacana. Muito obrigado pela presença, Valeu, obrigado também aos nossos convidados, aos nossos participantes, né, nesse primeiro encontro. valeu. Um abraço, pessoal. Se cuidem. Bom dia a Abração, Fred, boa todo mundo. semana, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Assim a gente encerra o primeiro encontro da série Observatório de Processo, apresenta histórias inspiradoras. Nosso próximo encontro, na terça-feira que vem, às 11 horas, a gente recebe a professora a doutora Juliana Cordeiro de Faria, professora da UFMG, que vai dar também a falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Estejam todos convidados. Um abraço e até a próxima.